Tudo certo. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Oficialmente a mais uma live. Essa é a 14ª, é isso? Acho que é. Estamos quase chegando na metade aí da nossa jornada de 30 lives consecutivas, né? Expandindo, mobilizando energia. Se você está assistindo ao vivo, eu sou a Mai. Essa moça linda aqui que me acompanha com essa touca russa incrível é a Diana. Nós duas fazemos parte, assim como a Mayara, que está aí acompanhando a live, e também a Thay. Nós fazemos parte da Escola das Emoções e Sentimentos, que é um projeto muito lindo que você pode acompanhar tanto via Instagram quanto YouTube, no Telegram, no WhatsApp. Gente, a gente é um sucesso na rede social, né? A gente está em todas as redes sociais. E se você está assistindo esse vídeo depois do dia que ele foi feito, seja bem-vindo também. Aproveite para tirar suas dúvidas e se você tiver qualquer coisa que você queira compartilhar conosco, você pode nos mandar aí pela nossa rede social que a gente vai dando um jeito em tudo isso. E o tema da live de hoje é assim, ok, eu escolhi mudar ou eu quero mudar a minha vida. E eu queria começar por onde, né? Porque é tanta coisa às vezes que a gente tem para fazer, não é? Eu às vezes fico pensando assim, se a gente vai olhar para a roda da vida, a gente tem saúde, tem dinheiro, relacionamento, diversão, lazer, espiritualidade, é tanta coisa para mudar que a gente às vezes não sabe nem por onde começar, não é, Di? Tu começaria por onde? Olha, neste exato momento eu não tenho certeza de por onde eu começaria. Eu espero descobrir isso nessa live. Uau! Uau! Realmente a nossa vida é uma série de situações envolvidas em emoções e sentimentos. E dificilmente a gente consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo, que normalmente torna as coisas até um pouco confusas ou faz, como a gente já trouxe aqui, né, as montanhas russas de emoções, né, de altos e baixos e enfim. E o que é comum também é a gente escolher ou querer mudar e também desistir, né? Às vezes por não saber por onde começar, às vezes por não ter paciência para esperar, ou às vezes até porque eu quero, mas na verdade eu não sei se eu estou disposta a mudar, né? Então, gratidão pela oportunidade de estar ancorando essa energia. E eu gostaria de pedir para você, Maísa, por que a gente escolhe ficar parado em algumas situações que nos fazem sofrer? Às vezes, muito mais do que nas situações que são mais prazerosas, né? A gente tem uma tendência a parar e estacionar em situações sofríveis, né? Ou que tendem a nos fazer sofrer. Por que a gente costuma ficar nesse espaço ao invés de perceber o que não está legal, o que está fazendo, que está causando um sofrimento, uma dor, um desconforto, já escolher mudar? Você consegue trazer para nós o teu ponto de vista, a tua percepção com relação a isso? Com certeza, Di. A primeira coisa que eu queria pontuar, assim, e que eu penso que é a primeira coisa que a gente pode, tipo assim, virar a chavinha, né? A primeira coisa é eu quero mudar ou eu escolho mudar. A gente já vem falando nas lives a respeito disso, né? Da força que as palavras que a gente utiliza têm na nossa vida. É como se ela fosse realmente um catalisador. A palavra que a gente utiliza, ela tem uma força tão grande que ela pode sim ser responsável por trazer essa energia da mudança. E qual que é a diferença, né? Para quem de repente está chegando mais agora, os primeiros vídeos que está vendo, escolher e querer são duas coisas bem diferentes. A Di trouxe muito bem um exemplo, e aí eu vou dar de tema de casa para você olhar as outras lives para entender melhor sobre esse conhecimento, mas é aquele espaço onde quando você quer, é algo que não está disponível e você já deixa dito ao universo que você quer algo que ainda não existe ou que não está ao teu alcance. Então, quando eu digo eu quero mudar a minha vida, na verdade eu digo assim, bah, eu quero, mas isso não é possível para mim. Então eu continuo no mesmo lugar.
Quando eu começo já a utilizar uma palavrinha diferente que muda toda a estrutura da frase, da energia que você bota na tua frase, e você utiliza a palavra eu escolho, significa que você faz uma demanda para o universo, para a vida, ou enfim, para tudo aquilo, para o cósmico, para essa energia que você acredita como a fonte que cria tudo. Para algumas pessoas é Deus, para outras pessoas é a mãe natureza, independente do que você acredite. Quando você fala, eu escolho mudar a minha vida, você abre espaço para que isso realmente comece a acontecer. Então, a primeira coisa que a gente vai trocar aí é eu escolho ao invés de eu quero. Tudo, aquilo que você fala, eu quero isso, eu quero ter dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser bem-sucedido, você já está dizendo para o universo e para o teu próprio ser, eu até quero, mas isso não está disponível para mim. E aí, quando você traz essa energia do eu escolho, você automaticamente você faz um decreto para o universo. Olha só, eu escolho. E quando eu escolho, eu mobilizo toda a minha energia, tudo aquilo que eu tenho e aquilo que eu ainda nem imagino que tenho, para efetivar essa escolha na minha vida. Então, se eu pudesse trazer assim um ponto super importante nessa live é não queira mais nada, escolha. Quando você disser para alguém, ah, você quer namorar comigo? Talvez você poderia dizer assim: você escolheria namorar comigo? Porque aí é realmente essa energia que vem do coração, é aquilo que realmente vai mudar e trazer mais energia para essa frase. Então, primeira etapa, ok. E aí agora eu vou responder a pergunta que a Di fez. Por que que a gente, mesmo assim, né, a gente escolhendo ou querendo mudar a nossa vida, a gente às vezes escolhe ficar sofrendo? Gente, tem uma coisa muito louca na nossa cabeça de ser humano, que é o que a gente acaba sempre buscando ficar no lugar onde a gente se sente mais confortável, aquele lugar que é conhecido. E por mais louco que isso seja, às vezes as nossas escolhas não são muito inteligentes. Por exemplo, quando eu digo eu escolho mudar a minha vida, isso pode significar que eu precise escolher um relacionamento diferente, que eu precise escolher um trabalho diferente, amizades diferentes. E percebe o quanto fazer novas escolhas significam que você vai precisar mudar algumas coisas dentro de você? Talvez você vai ter que dizer algumas palavras para lá para os teus amigos que não são assim tão, às vezes, agradáveis, né? Você vai ter que dizer verdades. E a tal daquele ditado que a verdade dói. Na verdade, o que acontece não é dor, mas é clareza. E a clareza, ela é algo que às vezes causa um pouco de desconforto. Por que que às vezes a gente diz assim, ah, mas é que se eu mudasse a minha vida, né, quanta coisa ia acontecer? Verdade que você está disposto realmente a fazer essa mudança, a escolher novas pessoas para fazerem parte da tua vida, a largar aquelas velhas formas de pensar, ou até mesmo a deixar de agir como é o teu costume e o teu padrão? Porque fazer novas escolhas implica em também você escolher se modificar. E muitas e quase todas as vezes a gente acaba escolhendo ficar no mesmo lugar, mesmo assim dizendo eu escolho, eu quero, porque eu não estou disposto realmente a olhar para mim e ver o que está acontecendo aqui que eu poderia mudar. Um exemplo disso, que é muito verdadeiro, eu até estava contando para uma cliente hoje. Há um tempo atrás, eu tinha uma cliente muito querida, na verdade, uma amiga, assim. E ela reclamava todos os dias que eu atendia ela. Ela reclamava que ela odiava o lugar que ela trabalhava. E, gente, ela trabalhava lá há 15 anos. E aí, acontece que lá, como ela trabalhava há 15 anos, ela tinha um bom salário, né? Ela estava bem posicionada, ela conhecia todo o fluxo da empresa, ela era respeitada pelas pessoas que trabalhavam lá, os clientes conheciam ela. E um dia eu disse, tá, mas por que que tu não sai de lá se você não gosta, se te faz mal? Por que que você é super, né, bem-sucedida, é uma profissional incrível, você conseguiria trabalho assim, ó. E aí ela me disse assim: ah, mãe, mas é que lá eu já sei como funciona, né? Lá um dia ruim eu sei como reverter.
E aí, se eu for para uma nova empresa, o que que eu vou fazer se acontecer algum problema? E esse é o lugar que a gente escolhe ficar parado no mesmo sofrimento. Por mais que aquilo me incomode, o incômodo do sofrimento é menor do que eu acredito que vai ser o incômodo da mudança. E aí, tem algumas coisas que acontecem quando a gente começa a observar isso. Sabe todos aqueles lugares, todos os momentos que você reclama de alguma coisa? Começa a observar quantas vezes você reclama disso. Se você reclamar disso mais do que 4 vezes numa semana, com certeza aí tem um lugarzinho que você pode procurar abrir um espaço e escolher coisas diferentes. O que tu acha desse número de 4 vezes por semana? Quase demais, né? Já dá para dizer assim que já está passando do limite, né? Se tu for analisar dentro de uma questão estatística, seria quase uma vez por dia, né? Você reclamar. E tem alguns casos que, no meu interessante ponto de vista, eu acho que esse número ainda é baixo, porque tem algumas coisas que nós reclamamos e nós estamos tão conectados Habituado. nessa energia dessa reclamação que é comum a gente reclamar sem perceber, né? E aí me vem assim, ouvindo a tua fala, é, quando se fala em mudança, a gente já pensa em algo maior, uma grande mudança. E é normalmente isso que faz com que a gente acabe desistindo. Porque se você olhasse para as pequenas coisas e como você vai podendo ir lidando com isso, a mudança acaba sendo gradativa. E esse espaço de desconforto, esse espaço de né, que eu tenho que mudar, de sair do confortável, ele também é menos impactuoso. Mas observa-se também que às vezes é necessário um grande caos para a virada de chave, para a mudança acontecer. Que, no meu interessante ponto de vista, é o que nós estamos vivenciando em nível de planeta. O planeta estava pela tampa e automaticamente bandeiras de consciência, de informação, de sensibilização já estavam há muito tempo, né? E quantos de nós já sabíamos de tudo isso, de tudo que tinha que fazer? Mas, de fato, quanto nós estávamos dispostos a fazer isso? Então, em alguns casos, não só no planeta, na nossa vida também, às vezes é necessário, e a gente cria isso, né? Às vezes inconscientemente, um grande caos para que a gente possa então olhar a partir de um outro ponto de vista. E aí, assim, ó, se você for pegar na sua vida, na roda da vida, como foi falado anteriormente, é trabalho, é relacionamentos, saúde, questões financeiras, relações que você tem em nível de sociedade, enfim. Se você começar a somatizar, Mai, a impressão que tem é que é tanta coisa para mudar que tem horas que a gente chega, acredito, até pensar que, poxa, mas para mudar tudo isso eu teria que morrer e nascer de novo, né? Porque eu não sei se eu daria conta de mudar tudo isso de uma única vez. Então, você pode trazer para nós por onde a gente poderia estar começando, por qual seria o melhor, ou enfim, na sua percepção, como seria começar e por onde a gente poderia começar a trazer essa mudança? E é muito legal, assim, quando você fala isso, porque eu tenho certeza que todos já ouvimos que aquele ali nem morrendo, aquilo ali não muda, aquilo ali só se matar. E tem um Ou ditado que a gente usa inclusive muito. vai ter que nascer de novo, né? Esse vai ter que nascer de novo. E tem um ditado que a gente usa aqui no Sul, eu não sei se aí também é utilizado, que eu ouvia muito do meu avô, que cachorro ovelheiro só matando, né? Ou Uhum. seja, depois que você adquire determinados hábitos e coisas assim que você vive rotineiramente, é como se você não tivesse mais a capacidade de mudar. É como se aquilo ficasse solidificado em volta de você. E de certa forma fica, porque
Pensamentos geram emoções e sentimentos, e essas emoções e sentimentos, com o passar do tempo, elas criam um campo energético em torno de você, e muito bem falou sobre isso a Mayara ontem. Esse campo eletromagnético, ele começa a ser, na verdade, a tua verdade, a tua assinatura energética. Então, a pessoa que ela reclama muito, e tem um livro que eu até recomendo para quem gosta desse tema assim de pesquisa, que é O Cérebro do Buda. Um livro muito interessante onde eles mapearam pessoas, os monges que meditam por muitas horas, eles mapearam e descobriram que no cérebro humano, e especificamente desse grupo de pessoas que eles pesquisaram, que a gratidão, a escolha e a benevolência, né? Ou seja, aquela bondade que vem de dentro do ser, são áreas que são como músculos. Conforme você vai exercitando, ela vai se fortalecendo. Então, através de tomografias, de encefalogramas, eles conseguiram mapear que essas áreas cerebrais nesse grupo de monges era muito mais desenvolvida e ativa do que pessoas da vida normal. Assim como eles também comprovaram que a reclamação e aquela coisa de você sempre ver pelo negativo, ela começa a tomar tanta força dentro do teu pensamento que ela se torna maior do que o espaço da gratidão, da benevolência. Então, às vezes tem pessoas queridas e às vezes eu tinha, eu vou ter que cometer eu tinha uma tia querida, até hoje ela já é falecida, que tudo ela reclamava. Se botava muito açúcar, ela reclamava, se não tinha açúcar, ela reclamava, se estava frio, se estava calor. Era um hábito, bem como diz a Diana, é um hábito, né? Você já nem percebe mais que reclama. Aquela pessoa fica pesada e ela reclama tanto que chega um ponto que realmente ela não percebe mais. Isso para ela é normal. A Marla fala, reclamar é um vício? Sim, reclamar é um vício. Assim como você levanta de manhã e faz o chimarrão, né? Reclamar se torna uma rotina. E às vezes é preciso uma força externa, né? Você realmente fazer um exercício, assim como você vai na academia, para exercitar o poder de você trocar isso para essas áreas cerebrais da reclamação, do ponto negativo, onde você só vê as coisas pelo lado ruim, para que você possa desmistificar e trocar para as áreas cerebrais opostas. Então, veja que às vezes as pessoas estão em um padrão de pensamento que é difícil realmente de sair e de mudar a sua vida, e a gente diz, é porque é preguiçoso. Não, é porque a pessoa realmente entrou em um nível onde ela já não consegue mais sozinha perceber isso. E aí o que que se faz, né? Muitas vezes é necessário a gente dar um choquezinho de realidade, né? A gente, como amigo, como pessoa querida, dizer assim: olha só, Diana, sai desse lugar aí, né? Sai da Olha piscininha, outra coisa. sai, né? Escolhe outra coisa, sai daí. E às vezes, realmente, a Diana falou assim: precisa instalar o caos. Sim. Às vezes é o caos que dá o choque de realidade. Às vezes é a perda do relacionamento, às vezes é a perda do trabalho, às vezes é a perda das pessoas queridas que faz essa mudança acontecer. Mas a grande sacada da gente estar falando sobre isso agora é que você não precisa perder nada para escolher coisas diferentes. Aliás, você não precisa escolher entre isso ou aquilo. Você pode incluir tudo na tua vida. E se a gente está te trazendo ferramentas, é justamente para você, será que eu também não estou nesse lugar? Será que tem alguma parte da minha vida que eu estou escolhendo procrastinar só porque eu sei que se eu escolher algo melhor, eu vou ter que fazer um movimento e mostrar tudo que eu sou? E essa potência me assusta porque eu nem sei quem eu sou de verdade. Então, esses lugares é que fazem a gente ter medo. Às vezes a gente tem medo do desconhecido porque imagina que vai ser de um jeito, mas as coisas nunca são como a gente imagina. Geralmente elas são muito melhores. E aí eu poderia apontar algumas coisas que fazem com que você comece a pontualmente, assim, em pequenas porções, em doses homeopáticas de mudança. Né? Você não precisa instalar o caos e nem explodir a bomba de Hiroshima na tua vida para causar essas transformações. Você pode fazer isso gradualmente, doses homeopáticas de mudança. E como você faz isso? Uma boa dica é você começar a olhar o que você está pensando. Você está reclamando mais
Ou você está sendo mais positivo, mais grato? Quando chove, você reclama ou você acha que é bonito porque está chovendo, a natureza está fazendo o seu ciclo natural? Quando as pessoas te fecham no trânsito, você discute com elas? Ou você diz assim, ah, ok, tudo bem, de repente essa pessoa está mais atrasada do que eu, vamos deixar passar. Isso é um teste. Outro desafio, quando alguém bota lá uma opinião política no Face, o que você faz? Você reage, você xinga, você briga, chama de cabeça de lata e tudo que é outra coisa? Ou de repente você diz assim, ok, é a opinião que você tem, eu talvez não concorde com isso, mas eu não vou ficar expondo aqui no Face porque nem tenho porquê, não leva a nada. Então, essas são as doses homeopáticas. Quando você chega em casa, o que você diz primeiro? Essa eu vou falar e vou ouvir, né? Você chega e diz: oi, meu amor, tudo bem? Como é que você foi? Como é que foi teu dia? Ou você chega assim: não lavou a louça, não tirou o lixo, não deu comida pros cachorros. Quantos de nós não fazemos isso? E essas, é claro, não vai ter dias que a gente sai do eixo mesmo. É normal, tá tudo certo, a gente tá aqui para aprender, tá aqui para exercitar. O importante é que você perceba que não dá para ficar todos os dias assim, mas pelo menos que você, a maior parte de uma semana, você consiga estar mais maleável e mais suscetível a realizar essas pequenas mudanças. E aí, ok, chegou em casa, xingou todo mundo e depois percebeu que não foi legal. Poxa, olha, me perdoe, eu me excedi, não vai mais acontecer. Farei o possível para que isso não aconteça mais. Eu escolho mudar. E aí você exercita esse processo. Funciona assim contigo, Di? Funciona. E é basicamente. Funciona, E eu acho que funciona. essa percepção que você traz da questão do exercício desse músculo, né? Quando fala em músculo, o nosso consciente automaticamente ele nos remete a alguma atividade física, alguma questão assim. E aí também fica, eu acho, um pouco mais fácil de compreender é, a dificuldade que a gente tem nisso, né? No sentido de que automaticamente, quando você não está acostumado a uma atividade física que vai envolver um músculo, quando você começar a olhar para isso e começar a trabalhar isso, primeiro, o resultado não vai ser imediato. Segundo, lá eles costumam dizer que sem dor não tem evolução, né? Que tem que pegar um pouquinho, que tem que doer um pouquinho para Tem ter que o sentir, efeito, né? Tem que né? sentir. Então, a dor, a persistência, a resistência, né, no caso disso. Então, não é um processo automático, é como você disse, tá tudo bem se você chegar em casa e colocou os pés pelas mãos, mas quando você reconhece isso, sai desse espaço. Não fique para sempre nesse espaço, para não virar um vício, para não virar uma rotina. E aí, Mai, por que será que é tão difícil começar com essa situação toda? Você consegue colocar para a gente, trazer para nós, no teu ponto de vista, existe uma dificuldade em começar a lidar com isso? E eu acredito que principalmente manter isso. Por que será que é assim? A gente tem duas coisas importantes, assim, que daria. Na verdade, teria várias, mas as duas mais importantes, no meu ver, assim, é a procrastinação, que é um hábito que a gente tem. A gente tende a procrastinar aquilo que a gente considera mais difícil ou mais chato, né? A gente não procrastina coisa que a gente gosta. No entanto, por algum motivo, a gente foi levado a acreditar e a aprender que mudar é uma coisa que requer um grande esforço. Então, a gente parte do princípio que tem que explodir tudo. É tipo arrumar o guarda-roupa. Eu, quando era mais jovem, a minha mãe dizia assim: tira tudo para poder arrumar bem arrumadinho. Então, para mim, arrumar o guarda-roupa era um caos, porque eu tinha que destruir o guarda-roupa inteiro para daí arrumar de novo. E aí, se você parar para pensar durante assim o teu crescimento desde criança até aqui, você vai ver que grandes mudanças, assim, coisas que realmente foram impactantes na tua vida, exigiram um esforço ou foram doloridos.
Então a gente tende a procrastinar esses atos de mudança porque a gente tem essa percepção de que vai doer. E aí, quando você fala de exercitar um músculo e que se a gente não sente, não está funcionando, o que que é esse sentir, né? O que é essa dor? É quase que como um despertador da tua consciência, né? O sentir e essa dor é quando você reconhece que você foi indelicado, que você reclamou, que você fez algo que não foi bacana e aquilo te dá sabe, uma sensação assim, putz, que saco, olha aí o que eu tô fazendo. Essa é a dor, esse é o sentir. Então percebe que não tem nada demais, não é difícil. Só que aí quando você reconhece, você vai lá e diz assim, ó, foi mal, não vai mais acontecer, né? Me passei, tô meio fora hoje, me perdoe. Tá tudo certo. E deu pronto. Passa para a próxima etapa, né? E talvez essa seja a grande dificuldade, que a gente sempre relaciona as mudanças com essa falta, com essa grande necessidade, com esse esforço muito grande que você tem que desempenhar e que não é. Na verdade, você pode todos os dias evoluir um pouquinho, ou tudo bem, se você quiser fazer um 360, tá tudo certo também. Você escolhe o quanto você está disposto a fazer essas modificações. E aí eu diria que existem algumas coisas que facilitam esse processo. Por exemplo, a primeira delas é a generosidade. Eu tenho há uns 3 anos, assim, sido muito maldosa comigo mesmo, no sentido, assim, de me exigir essas mudanças. E aí, quando eu trouxe o tema dessa live, foi porque realmente, nos últimos 3 ou 4 meses, em contato com as meninas e fazendo várias terapias, coisas que eu percebi é que as coisas são muito mais simples do que a gente pinta elas lá na nossa mente, né? Porque quando a gente pensava, vou mudar minha vida, você se imagina um Buda sentado lá numa caverna, em plenitude e amor eterno. Isso não é real, né? A mudança que a gente precisa e que a gente requer é aquele espaço onde a gente se ama verdadeiramente e a gente não se julga mais. Onde a gente larga, sabe? Aquela chibatinha que a gente aprendeu que tem que usar para se açoitar sempre que a gente erra. E aí, um dos lugares é a generosidade. Quando você é generoso com você mesmo, né? Onde você olha para você e percebe, tá, é só um ser humano que está vivendo uma vida meio caótica em um planeta que está todo em transformação, rodeado de outras pessoas também fazendo as suas próprias escolhas, e tá tudo bem. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser a mais magra, nem a mais linda, nem a mais correta, nem tem que ter o relacionamento perfeito. A generosidade é uma das chaves para que você comece e consiga realizar essas mudanças. E ainda é o espaço onde você faz a mudança, depois você caga no pinico, e aí tá tudo bem, porque você tá tentando, você tá fazendo, você tá evoluindo. E a generosidade é esse lugar onde você não fica se culpando por tudo, mas você entende que você tá no processo. É como na escola das emoções e sentimentos, o que que acontece na escola? Você não começa na escola já sabendo álgebra. Você começa o ABC, depois você começa o 1, 2, 3, a continha de mais e de menos, e aí você vai evoluindo. A nossa evolução como seres também é assim. A gente começa numa parte mais primitiva e vai, né, evoluindo e expandindo a nossa consciência. Isso que a gente está fazendo aqui. Além da generosidade, é o autorrespeito. É você saber que você é, sim, um ser grandioso, que você tem a capacidade incrível de fazer qualquer coisa. No entanto, você pode se respeitar e dizer assim: bom, agora eu quero ir até aqui, né? Eu escolho fazer as mudanças até esse ponto aqui. Daqui para frente, eu percebo que eu ainda não tô pronta. Então, eu não preciso me agredir ou me abusar fazendo algo que eu não percebo que ainda é grandioso para mim. Às vezes é só interessante eu esperar mais um tempinho aqui. E aí, outro dia, a gente falava, Thay, tudo bem, Thay? Acho que até foi com a Thay a respeito de que a vida é uma estrada de chão cheia de buraco, né? Tem o solavanco todo e aí de repente você cai no buraco e às vezes você só quer ficar um pouco no buraco. E o autorrespeito fala sobre isso. Tá tudo certo se você quiser ficar no buraco. E tá tudo certo se você quiser pular para uma outra etapa.
Uma outra chave que é interessante também e que ajuda muito a começar as mudanças é reconhecer onde você está e olhar para trás e ver o quanto você já andou. Porque a gente tem aquela coisa de dizer assim que nada muda, né? Ano após ano, a minha vida tá na mesma, nada muda, eu faço, 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 e a gente generaliza e diz que nada funciona, que nada muda. Isso é mentira, gente. Sempre muda. Tá sempre em constante evolução. Se você olhar para você há uma semana atrás, você é um ser totalmente diferente hoje. E no final dessa live, você vai ser diferente também. E no final do filme que você assistir, daqui a 1 hora e 2 horas, para melhor ou pior, isso é um ponto de vista. Mas você está em constante evolução. A gente costuma dizer no Zen Budismo que as pessoas nunca dão uma ré, a gente só vai para frente. Então, eles acreditam que a gente na evolução nunca volta para trás, a gente está sempre acumulando conhecimento e melhorando. E eu também acredito nisso. Eu acredito que a gente está sempre nessa etapa. E quando a gente reconhece onde a gente está e olha para trás e diz assim: nossa, olha quanta coisa eu já fiz diferente, ao invés de ficar se açoitando, esse é o momento e o ponto onde também você consegue crescer muito mais do que você já estava. E as últimas duas coisas que eu acredito que sejam fundamentais, assim, para iniciar uma mudança na vida e que você pode começar agora. Não é amanhã, nem na semana que vem, nem na próxima segunda, é agora, nesse momento que a gente está aqui batendo esse papo. Que é você se perdoar por aquilo que você acredita que não fez direito, ou ainda aquilo que você realmente reconhece que foi cagada, que não foi legal, é você se perdoar e soltar essa bagagem, né? Em uma outra live ainda, a gente falava que a vida, além dela ser uma estrada esburacada, às vezes ela é o mar do Caribe, não é? E quando você fica carregando mágoas, mas o pior é que é sempre com você, sabe? Você fica carregando memórias, coisas que você devia ter dito, coisa que você devia ter feito, coisa que você fez e não deu certo, pessoas que você magoou, pessoas que você chateou. Isso é no passado, isso não muda mais daqui para frente. Então você pode simplesmente soltar essa pedra aí para que você não se afunde nisso. E quando você vai soltando uma e soltando outra, pelo espaço de reconhecer que você é um ser humano que está em estado de evolução e que está todo mundo no mesmo processo, você vai perceber que você não tem que ser perfeito. E você pode se perdoar por ter feito coisas erradas, digamos assim. Mas era todo o conhecimento que você tinha naquele momento. E por último, e não menos importante, é a gratidão. A gratidão pelo que você já fez, a gratidão pelo que ainda está por vir, e a gratidão por aquilo que você está constantemente percebendo. E talvez agora, depois no final dessa live, você pode simplesmente ser grato, não por mim nem pela Diana, mas você pode ter sido grato simplesmente por passar ali o dedo e olhar, uau, vou assistir essa live. Olha só quanta grandiosidade o teu ser acessou agora. Ou você pode ser grato por ter uma touca de coelhinho, de ursinho que nem eu. Ou você pode ser grato por estar vivo. E aí você consegue começar a mudar, porque você pode ser grato também por todas as imperfeições que você tem que fazem de você o ser mais único e especial que existe no planeta. Porque ninguém nesse mundo tem exatamente as mesmas coisas que você traz. As experiências, os erros, os acertos, aquilo que você considera fracasso, é o que faz de você o ser mais maravilhoso, incrível, individual e único desse mundo. Então seja grato por ser quem você é. É isso, né, Di? O que você acha disso? O que você Ah, diz pra mim disso? que eu acho? Olha, tá difícil achar, né? Quando a gente acha já tem dono. Ah, Adorei! eu acho que a sua colocação foi muito perfeita, assim. Eu gostaria de, no meu interessante ponto de vista, não é discordar, mas olhar a partir de um Acrescentar. é olhar a partir, de repente, de um outro ponto de vista, quando você fala de procrastinação, né? A palavra procrastinação, ela traz em si um efeito, um boom energético que é de cobrança, que é de punição. E nessa realidade, ok, é isso que nós
alegamos, é o que nós subentendemos que seja. E o desafio, talvez, só complementando toda essa maravilhosa explicação que você coloca, é olhar para essa questão de procrastinação sem esse peso, sem esse julgamento, sem essa energia toda que a palavra carrega, mas olhar para ela num espaço em que você não está escolhendo fazer, né? Porque percebe, eu justifico quando eu digo que eu procrastino, né? Nessa Sim. realidade é isso que acontece. Mas tem uma justificativa aí, e olha o que que acontece. Você não está escolhendo. E você não está escolhendo por conta do quê? Tem tudo aquilo que já foi falado lá no início. Às vezes é por conta da dor, às vezes é por conta do medo do que está por vir. Quantas vezes a gente evita situações por medo de não conhecê-las, por medo do que vai estar por vir? Quantas vezes nós já vivemos um dia inteiro de tensão e aí quando chega a hora da coisa acontecer, a gente mesmo não acredita que sofreu tanto para algo tão simples e tão, né, que, ok. Então é o espaço em que realmente é um processo de você ir lidando e olhando para isso. E a questão de olhar para a procrastinação como algo que eu não estou escolhendo neste momento, no meu ponto de vista, parece ficar um pouco mais leve. Então, é só isso que eu gostaria de complementar. Eu acho que as dicas que você coloca e você nos traz para que a gente possa começar a olhar para isso, e é muito bem colocado, começar a olhar para isso e criar um processo. Ó, a Thailisa coloca aí, ó, continue a nadar. Mantra da procrastinação. Só nada. Não se preocupe onde você vai chegar, né? Então é o espaço em que a gente se entrega. É o espaço onde eu me permito estar presente, olhar e dizer, ok, agora eu não escolho mudar ou mexer nisso. Mas eu tenho que ter ciência de que, né? Se eu não escolho mudar, se eu não escolho mexer em nada, eu não posso escolher ter resultados diferentes. O próprio Einstein já dizia, né? Que é besteira você querer chegar a algum lugar diferente fazendo a mesma coisa. E aquele espaço de ser grato por onde você está e por tudo que te trouxe aqui, coloca-te numa permissão de reconhecer o que me trouxe até aqui foi isso, 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 isso e isso. E às vezes o que me trouxe até aqui foram até as pedras que eu encontrei no caminho. Foram aquelas Com pessoas que certeza. me desafiaram a fazer mais. Foram aquelas pessoas das quais eu entrei num embate comigo mesmo e falei assim, não vou fazer só para te mostrar. E aí eu fui lá e eu fiz. Então, Quantas vezes, né? então é nesse espaço em que você se traz para a presença, você olha para isso com gratidão e você pode usar o mantra, você pode. A questão, continue a nadar. Talvez com braçadas diferentes, com braçadas menores, talvez diminua o compasso, o ritmo ou acelere, mas no seu tempo e seguindo aquilo que é verdadeiro para você. Não vai existir mudança se eu continuar fazendo a mesma coisa. E às vezes a mudança que eu almejo, como foi falado antes, ela é grandiosa. E eu só estou disposta a fazer pequenas coisas. E ok, tá tudo bem, pode ser que isso aconteça. Mas é uma coisa que é um equilíbrio, né? A quantidade de mudanças que eu estou almejando, ela está equilibrada com a disposição que eu estou para receber isso e com o que eu tenho feito de diferente para receber isso. Então, eu acredito que e é o espaço de que aquilo que talvez funciona para a Maísa, para a Thailisa ou para a Maiara, pode não funcionar para mim. Ou pode funcionar para mim até amanhã, e a partir de amanhã eu acesso um novo espaço e eu digo, ok, isso daqui para mim agora já não vai mais. Mas não Você adianta eu solta. querer forçar que a Maísa dê esse passo se ela não está pronta. E às vezes a gente deixa de avançar, de progredir,
né? Nem que seja relacionado a situações passadas, porque a gente quer arrastar os outros conosco. E aí fica pesado. Porque às vezes eles E não estão aí entra a escolhendo, generosidade, né? às vezes eles não estão escolhendo seguir. Mas eu não me sinto bem em avançar, em ir, porque, nossa, eu sempre convivi. Eu sempre estive nesse espaço. Como que agora eu vou? Então é aquilo que é verdadeiro para você. É aquilo que expande para você. É aquilo que você almeja. E aquilo que você almeja não é às vezes o que o seu marido almeja, o que a sua mulher almeja. Aquilo que você almeja às vezes não é o que os seus colegas almejam. E aí? Então a gente vai se isolar? Não necessariamente. Mas também não ficar parado por conta de que os outros não vão, ou, digamos assim, desistir de mim porque ninguém me apoia. Ou às vezes criar piscininha, né? Criar as situações para que eu possa ter aquele gás que lá atrás todo mundo me desafiava, então eu ia, agora então eu tenho talvez quem me apoia e eu não tenho mais quem me desafie. Então eu tenho que criar os desafios, as minhas montanhas de piscininhas, de caca, e aí eu vou lá, eu limpo, eu lido com elas, eu volto, e aí depois, nossa, viu? Ó, eu consigo, eu dou conta. Então, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa expansão. E a gente almeja tanto e luta tanto e busca tanto por consciência, né? Quando na verdade consciência, por mais maravilhoso que seja esse espaço, ele tem ele tem os seus degraus, né? Para galgar e para, enfim, para chegar lá. Então, gratidão por esse espaço, Mai. Espero ter sido contribuição e passo para você finalizar, fazer os convites e vou começar a me preparar ao relatório aqui, que eu vou ter que assistir de novo, porque eu não anotei e ok. Então, Tá tudo certo. eu vou sair do espaço do conforto e vou assistir novamente de um outro espaço, com um outro olhar, e aí eu vou conseguir. Então, gente, eu sempre muito grata pelas possibilidades. Na verdade, quando a gente fala, o meu pai me ensinou que quando a gente sabe, a gente faz, e quando a gente não sabe, a gente começa a aprender a ensinar. E isso ficou verdadeiro uma época que eu comecei a estudar a programação neurolinguística, que uma das formas mais fáceis de você aprender algo é você ensinando algo. Uma porque você vira o exemplo, e outra porque você precisa estudar mais para fazer isso. E você fala, você ouve, você anota, você vê. Então, quando a gente está aqui falando, a gente muito mais ouve com as duas orelhinhas que a gente tem, né, do que a gente fala. E 90% do que a gente fala acaba vindo, batendo de volta na gente, né? E é como se fosse uma própria aula pra gente. Então, a gratidão que a gente sente é nesse sentido também. Na É que a verdade, egrégora. já fala do espaço onde aquilo que está acontecendo conosco, né? Então, Exatamente. é, só reforçando a frase que alguém colocou aí, comece a caminhar que o caminho aparece. Esse é o segredo, né? Se você ficar parado, dificilmente ele aparece. Quando você se movimenta, você descobre. E essa frase, ela é muito fácil de exemplificar, porque se você estiver caminhando, por exemplo, numa estrada à noite, a tua lanterninha, ela vai alumiar, né? Alumiar até um ponto. E você só vai conseguir saber o que está à frente se você andar um passo. E mais um passo, e mais um passo, e aí as coisas vão se mostrando como elas são. E para fazer esse fechamento, eu novamente digo que sou muito grata, convido a todos vocês a serem parte aí das pessoas que fazem a egrégora da Escola das Emoções e Sentimentos acontecer e efetivamente serem o convite, serem as pessoas que fazem a diferença no mundo, porque a gente realmente acredita que pode mudar o mundo. E quando eu falo que a gente pode mudar o mundo, é o próprio mundo, cada um tem o seu. Eu não consigo mudar nada que está fora, no entanto, tudo que está aqui dentro eu posso mudar sim. E se eu posso mudar, eu convido você também a mudar o teu mundo, porque quando você muda, o mundo muda. E se a gente conseguir contatar e, como que se fala? Contaminar
todas as pessoas com o vírus da mudança, a gente pode efetivamente criar uma realidade diferente. Então, primeiro, comece a mudar o teu mundo, né? Você recebeu um monte de ferramentas para começar isso, e você pode começar a qualquer momento. A escolha é sua, é só você escolher. E a gente está aqui para isso, para ser a contribuição que se requer, para dar aquelas dicas e para ser todas essas ferramentas que vocês efetivamente possam precisar. Oi, Leite, que saudade! E amanhã tem live às 7h15, para quem gosta de acordar cedo. Para quem não pegou todo o processo, lá no YouTube da Escola das Emoções e Sentimentos, você consegue acompanhar toda a série, pode olhar quais os temas que fazem mais afinidade com você. Novamente, se você quer acompanhar mais de pertinho como funciona toda a movimentação, tem o WhatsApp, tem Telegram, tem YouTube, Instagram, todos os dias bombando. E, gente, vamos lá, né? Beijo enorme para vocês. É segunda-feira, a semana começa agora, então vamos mudar, né? Muda o teu mundo, que o mundo todo muda também. Di, beijo grande e Seja, até mais. seja você e mude o mundo, nem que seja o seu. Seja você, muda o mundo. Exatamente. Tchau, galera! Então, até mais.